Prosseguimos com o nosso querido Gelson Luís Roberto, na exploração do mais profundo do nosso ser com o tema junguiano. Sombra como conteúdo e funcionamento, o trabalho prático entre a dimensão clara e escura do espírito. O Dr. Gelson é mestre em Psicologia Clínica e analista junguiano, membro e coordenador de numerosas iniciativas clínicas na linha de Jung e é membro coordenador do Núcleo de Espiritismo e Psicologia da AME Brasil. Convosco, Dr. Gelson. Um bom dia a todos. Eu agradeço o convite da Minorte para poder estar com vocês falando desse tema que reflete um pouquinho das questões humanas. E esse título do seminário, acho que foi um título muito feliz: Pensamento, Consciência e Espiritualidade. Existe um antropólogo americano, Thomas Ksordis, que ele trabalha com religião e medicina, e ele coloca que o que aproxima a religião e a medicina é que as duas áreas trabalham com o sofrimento humano. Eu acho que essa é a proposta aqui do seminário, fazer consciência, ou seja, buscar encontrar sentido, significado em relação às questões que envolvem tanto o mundo da saúde como da espiritualidade. E a minha ideia agora com vocês é trabalhar um pouquinho o termo junguiano, a sombra, e falar um pouquinho sobre isso, fazendo relações com a psicologia e a realidade do espírito. Então eu vou apresentar um pouquinho o termo sombra. Em psicologia junguiana, a gente define a sombra como aqueles conteúdos que são incompatíveis com a identidade do ego. Na medida que a gente vai construindo a nossa identidade egóica, a nossa consciência, todos os elementos que são incompatíveis com essa imagem que a gente vai formando de nós mesmos vão fazendo parte do inconsciente. Então a gente vai criando uma identidade egóica e, junto com isso, aquilo que Jung chama de persona, ou seja, uma imagem extensiva à consciência coletiva, que é uma forma de adaptação ao mundo, e se opondo à persona e ao ego, todos os conteúdos que não refletem aquela imagem que eu tenho de mim mesmo, o que o mundo passou para mim enquanto aquela imagem que eu tenho, vai ficando ou reprimida, ou esquecida, ou não tem força suficiente para ser reconhecida, e vai formando uma segunda personalidade, um outro eu dentro de nós, que a gente chama de sombra. Então, essa sombra é a parte obscura, a parte não vivida e reprimida muitas vezes pelo ego. Mas isso é quando ela começa a ser personificada. Ou seja, quando esse conteúdo sombrio começa a atuar dentro de nós com uma personalidade secundária que muitas vezes se opõe à consciência. Antes disso, a sombra é tudo aquilo que está então nessa parte obscura da personalidade, né? Nós temos uma parte clara, que é a consciência, e uma parte obscura que está ligada a todo o inconsciente. Então, no primeiro momento, a sombra seria todo o inconsciente naquilo que envolve emoções, julgamentos e também nossas histórias. Histórias que nós não lembramos, mas que fazem parte do nosso passado, inclusive, então, traumas, experiências, emoções, vivências de outras encarnações. Porque tudo isso vai ficando gravado naquilo que a gente chama de perispírito. E quando a gente reencarna, a gente vai criando uma nova personagem, né? Uma nova fantasia naquilo que nós precisamos experimentar como espírito na busca da nossa evolução.
Então, o Jung ele dizia que no primeiro momento o termo sombra é mais um nome mitológico, ou seja, diz respeito a qualquer coisa que envolve esses conteúdos do inconsciente. Na medida que esse arranjo psicológico vai se organizando num cenário interno, numa dinâmica que envolve os processos da nossa personalidade, vai surgindo então esse personagem no sonho, em tendências, em reações emocionais que reflete uma outra realidade que não o do ego, da consciência. E que geralmente nos sonhos ele vem personificado com o mesmo sexo do sonhador. Então, nesse momento, a gente chama então isso de sombra. Existem outras personagens da gente, a persona, o complexo materno, paterno, o ânimos e a ânimas, que também compõem essa dinâmica psicológica, mas aqui eu vou me ater apenas à noção de sombra. Então, diz o Jung, que em algum momento da nossa vida, nós teremos que nos confrontar com esse lado obscuro. Que a gente tem que realmente nos deparar com esse outro lado da nossa realidade. Porque a proposta da vida é uma proposta de ver a nossa realidade por inteiro, na busca da nossa plenitude. E como vamos viver a nossa plenitude se não reconhecer e não trabalhar esse outro lado da nossa realidade? Então, em algum momento, Jung vai dizer que nós vamos ter que fazer uma descida para dentro de nós mesmos e viver o nosso próprio inferno interior. Assim, esse confronto, essa relação entre o lado claro e o lado escuro da nossa natureza é um desafio difícil de ser compreendido e de ser enfrentado. O Jung tem uma frase interessante, que está ali na imagenzinha do desenho, que diz: o que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma. Então, é importante a gente reconhecer que quanto mais a gente se opõe a aspectos que existem dentro do nosso ser, mais gera tensão e conflito. Quanto mais o ego, quanto mais a consciência, ela vira as costas para a realidade que existe dentro da nossa natureza, começa a haver uma dissociação. E a dissociação é o estado neurótico, a impossibilidade de eu poder dialogar com as minhas partes existentes. E essa impossibilidade de dialogar com a minha própria realidade vai gerando uma tensão de oposição que a gente chama de conflito. Quanto maior é um conflito, maior vai ser a cisão da personalidade, e aí vai haver processos que envolvem muitas vezes sofrimentos, sintomas e uma dinâmica muitas vezes neurótica. Então, a gente pode dizer que, primeiro, existe uma discrepância entre a noção teórica da realidade espiritual, ou seja, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente busca conhecer e o que a gente pratica, né? Há uma diferença muito grande entre a vivência real daquilo que a gente sabe e o conhecimento teórico que a gente busca. E existe também uma outra questão importante em relação à sombra, é que há uma tendência que quanto mais parece que a gente quer buscar luz, buscar valores positivos, buscar o bem, buscar a verdade, mais parece crescer o outro lado da nossa personalidade. A gente sabe que na física, se a gente tenta empurrar uma parede com a mão,
existe uma força oposta que se opõe a essa força na mesma proporção da força que eu estou empurrando. Então, por algum motivo o universo funciona assim, como se fosse uma força de equilibração. Na medida que eu faço uma força em direção a algum lado, existe uma força oposta que vem ao encontro desse movimento que eu realizo. Então, diante dessas duas questões, dentro dessa discrepância entre a teoria e a prática, e diante dessa oposição natural entre a busca do lado claro e essa força que se opõe a essa busca, o que fazer? Né? A gente pode reprimir e ficarmos inconscientes de nós mesmos, inconscientes dessa divisão, sofrendo esse conflito, ou aquilo que Jung propõe, suportar, aguentar a tensão, sofrer essa dor moral. Porque esse processo de transformação psicológico, segundo Jung, ele não vem nem pelo inconsciente, nem pela consciência. E ele usa uma imagem muito bonita, que é a imagem do Cristo crucificado. Essa imagem do Cristo crucificado representa a imagem de uma pessoa suspensa entre dois polos opostos. E muitas vezes na vida nossa, a gente se sente assim, crucificado diante da vida, diante da realidade, sem saber o que fazer, vivendo momentos difíceis, de dores internas, de angústias, de questões da qual aparentemente naquele momento não tem solução. E muitas vezes, quanto mais desesperado a gente busca a saída de um lado do outro, mais nos complicamos em relação àquela vivência, àquela realidade. E Jung vai dizer que existe uma outra instância além do inconsciente e além do ego, que ele chama de self. Então esse self seria um eu maior. Assim como existe então, esse eu da consciência, que é o ego, para Jung existiria também um eu que é o centro da personalidade toda. E que Joana de Ângeles vai dizer que é, na realidade, a nossa essência, ou seja, a nossa realidade espiritual. Então o ego é o eu impermanente, transitório, que está expressando realidades que envolvem o contexto dessa encarnação, mas para além desse eu, existe um eu mais profundo, que é o próprio espírito, que é o grande agente regulador do processo todo, e onde está o código ético. Quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrito a lei de Deus, eles respondem, na consciência do homem. Então, esse self representaria essa consciência mais profunda, que é o centro criativo da personalidade. E na medida que a gente consegue ter essa capacidade de suportar essa tensão, está crucificado entre opostos, uma força nova, a partir do self, vai emergindo, e esse terceiro elemento vai fazendo uma síntese transformadora, trazendo para nós uma solução. O James Hollis, que é um psicólogo americano, ele diz que a religião é para aqueles que querem evitar chegar ao inferno. Aqueles que têm medo de ir para o inferno. E a espiritualidade é para aqueles que já estão no inferno. Eu acho isso muito interessante, essa proposta do James Hollis, porque realmente a religião muitas vezes é usada como uma defesa psicológica. A gente não quer enfrentar nossos problemas, a gente quer botar a responsabilidade em Deus, no santo, nos anjos, a gente quer barganhar com a vida, numa atitude infantil, defensiva, para fugir da realidade. E a espiritualidade, ela tem uma outra proposta, que é fazer consciência,
que é realmente, de igual maneira, assumir nossa responsabilidade. Acreditar no nosso poder pessoal. Porque Deus acredita em nós. Porque o amor dele nos fez para sermos vencedores. Para superarmos a nós mesmos e construir uma caminhada evolutiva até a perfeição. Então, a espiritualidade é esse convite, né, para a gente poder assumir a nossa maturidade espiritual. Então, tem muita gente que tem religião, mas não tem espiritualidade. E tem outras pessoas que não são religiosas, mas têm grande espiritualidade. Então, a ideia é que a gente possa, acima de tudo, ter da nossa parte, né, esse compromisso conosco mesmo. De poder trabalhar essa sombra interna. Sombra que a gente traz de várias encarnações, que envolvem nossa ignorância, que envolvem emoções e processos mal vividos, que envolvem muitas vezes na história do nosso passado crimes, hostilidades, ódios e assim por diante, e que ainda estão dentro de nós como elementos, tanto enquanto conteúdos emocionais, raiva, vingança, ódio, como padrões de comportamento, funcionamento nosso. Um funcionamento que age de maneira a querer agir de uma maneira equivocada, de uma maneira que possa ser, em vez de positiva, destrutiva. Então, a nossa personalidade, na verdade, ela é múltipla. Depois, de tarde, eu vou falar um pouquinho mais, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos vários eus dentro de nós. O ego, a consciência é apenas um eu. Mas não é o único eu. Existem vários seres dentro de nós. Existe criança, uma criança ferida, uma criança feliz. Existe um velho sábio, existe um velho ranzinza, existe uma mulher delicada, uma mulher magoada. Existem várias personalidades da gente que habitam o nosso ser e que agem gerando sentimentos, emoções e agindo também em resposta ao movimento da vida, né? Então, quanto mais a gente poder fazer um processo de autoconhecimento, e aí diz Joana de Ângeles, que o ser consciente, e essa é a proposta de nos tornarmos conscientes, ele não reprime, mas também não se justifica, ele se descobre. Essa é a proposta que a gente quer trazer para vocês. Uma proposta de abertura para a vida. Uma abertura mais otimista. Sair daquele lugar de vítima, ou de autopunição, ou de autoestima baixa, de não se sentir merecedor de estar aqui, ou de alguma maneira ficar prisioneiros desse passado, querendo evitar olhar para a nossa própria realidade. Porque muitas vezes alguns conteúdos que parecem negativos do ponto de vista do ego, não o são. Muitas vezes esses conteúdos que a gente foge, às vezes são potenciais muito valiosos, que se a gente puder aproveitar, pode ser muito ricos para o nosso crescimento psicológico e espiritual. E muitas vezes esses conteúdos eles agem de maneira negativa, não porque são negativos, mas pela nossa atitude inadequada do ego. Porque o ego, muitas vezes, por ter uma consciência muito limitada, ele tem uma atitude equivocada. E por ter uma atitude equivocada, a resposta interna em relação àquela atitude equivocada, ela é negativa. Mas não que o conteúdo interno seja negativo. Então a gente tem que fazer uma diferença da sombra entre conteúdo e funcionamento. Por exemplo, no Brasil nós temos muitas crianças que ficam no semáforo e que ficam pedindo esmola. O semáforo ele está fechado e as crianças vêm pedindo um dinheiro, às vezes elas fazem um tipo de malabarismo ou querem limpar o vidro do carro para ganhar uma esmola.
Se eu percebo, a partir da minha atitude egóica, na figura daquela criança, algo negativo, e acho que ela vai me assaltar, e já levanto o vidro do carro, olho para frente, ela vem ao meu encontro, eu não dou bola para ela, faço de conta que ela não existe, acho que ela é um bandido, acho que ela vai poder me agredir. O que eu estou fazendo? Eu estou marginalizando aquela criança. E se eu estou colocando ela à margem, ela vai agir de maneira marginal, e pela minha atitude egóica, de desconsideração, de desprezo, de interpretar ela como uma pessoa maldosa, talvez ela vai ficar realmente irritada, por se sentir desprezada, e vai agir de maneira negativa comigo. Mas onde está o erro? Está na criança ou na minha atitude? Então, muitas vezes, os nossos processos internos, eles acabam tendo respostas negativas, não é porque os conteúdos são negativos, mas porque nós não temos habilidades de lidar conosco mesmo. Então, essa criança, se eu acolher ela, dar educação, conversar com ela, tratar ela bem, ela pode se tornar um adulto produtivo e bastante importante em relação à sociedade. Então, muitas vezes, o que falta da nossa parte, gente, é uma abertura nossa para um diálogo verdadeiro e honesto conosco mesmo. Sente realmente abrir mão dessa fantasia infantil de medo da vida e de medo do nosso mundo interno e aceitar que todos nós estamos no mesmo barco e temos nossas limitações. E nessa proposta de Joana de Ângeles, não julgar a nós mesmos, mas aprender a nos reconhecer, a poder realmente reconhecer que aspectos existem nesse lado obscuro da nossa personalidade. Um campo maravilhoso também se abre, porque nesse lado obscuro não estão só os aspectos negativos, mas estão os potenciais não reconhecidos dentro de nós. E aí, o maior perigo, do ponto de vista da sombra, é quando a gente acha que não tem sombra. Na mitologia grega, nós temos a figura de Pan, e Pan é o Pânico, ele é filho de Hermes e Dríopes, e ele é um ser que se torna violento ao sol do meio-dia. Pan, ele gosta de lugares sombrios, assim como sombras, onde tem água, onde ele gosta de ficar tocando a flautinha dele, e ao meio-dia ele se torna violento. E por que ele se torna violento ao meio-dia? Porque ao sol do meio-dia a gente tem a impressão que não há sombra, porque a sombra está embaixo dos nossos próprios pés. E se a gente olhar para o lado, para frente, para trás, parece que a gente está iluminado. E, na verdade, a sombra está lá embaixo dos nossos pés e não é percebido. Então, o pior perigo com a nossa sombra não é ela, mas é a nossa própria luz, ou seja, a gente achar que já está iluminado. Quando a gente pensa que não tem dificuldade, que não tem problema e que não tem sombra, aí começa a complicação na nossa vida. Então, nós temos que reconhecer que o processo evolutivo é um processo lento e que a caminhada é uma caminhada de autodescoberta, de poder se abrir para nós mesmos e reconhecer nessa jornada esse se surpreender conosco, tanto naquilo que nos assusta, mas que pode nos transformar, como nos potenciais que temos dentro de nós e que muitas vezes desconhecemos. E a Von Franz, que é uma analista junguiana suíça, ela então faz uma diferença entre o mal quente e o mal frio. E porque esse mal quente estaria ligado mais então aos conteúdos da nossa sombra. Ela diz
que o mal quente, essa é uma frase dela, não importa se por demônios ou seres humanos, devido a uma emoção subterrânea não mitigada, como um fogo abafado queimando o tempo todo. Ou seja, é o momento que emoções que estão reprimidas, porque por algum motivo emergem de uma maneira violenta, gerando explosões emocionais e muitas vezes destrutivas. E isso ocorre também na psicologia das massas, na coletividade, quando há grandes situações de enfrentamento coletivo, essas emoções surgem e o lado irracional da personalidade toma conta. Então, esse é o lado infeccioso da emoção. As emoções, elas nos afetam e nos tomam de maneira muito forte. O Jung vai dizer, não é nós que temos o complexo, é o complexo que nos toma. Então a gente é tomado por esses complexos emocionais, e esses estados emocionais, eles respondem por uma enorme quantidade de mal. Então, um dos trabalhos nossos em relação ao processo psicológico é reconhecer essas emoções, né? E trabalhar elas, né? E assim como a natureza muitas vezes implode num vulcão, em situações outras, né? Nós também, enquanto natureza, muitas vezes temos que ter essa válvula de escape, né? Tensões emocionais. Se a gente não consegue liberar essas tensões emocionais, o que acontece? Ou elas vão para o corpo, a gente somatiza, adoece, né? Ou em algum momento a gente não consegue segurar e elas explodem e vão para algum lugar, muitas vezes no momento errado, na hora errada e de intensidade errada. Então a gente tem que aprender a canalizar essas emoções através de um trabalho conosco mesmo, um trabalho muitas vezes que pode ser buscar expressar o nosso sentimento, dialogar com eles, para a gente poder começar a reconhecer esses estados internos e aprender a lidar com eles. E existe o mal frio, que a Von Franz diz que esse está ligado ao conhecimento. Porque ela diz que conhecimento humano, se ligado a um estado de consciência mais elevado, é talvez o maior recurso na luta contra o mal. Mas dissociado da consciência, torna-se apenas um truque mágico contra o outro. Então ele está dizendo da terrível capacidade de nós usarmos nossa inteligência em favor da destruição. Esse é o mal frio. A indiferença, o conhecimento ardiloso, o conhecimento egoísta, que usa os seus recursos em favor de si mesmo, para enganar, para roubar, para violentar o nosso ser humano. Então, diz a Von Franz, que frequentemente as pessoas se aproximam do inconsciente como uma forma de utilitarismo. A gente quer tirar proveito de nós mesmos, nosso mundo interior, com uma forma de poder. E Jung vai dizer, aonde não existe o amor, entra o poder. O poder é uma compensação à nossa incapacidade de amar. Então, toda vez que a gente não acredita no amor, que a gente não caminha pelo caminho do amor, a gente põe no poder a forma de compensar essa incapacidade e usamos desse jogo de poder como uma forma de explorar o inconsciente e também nosso próximo, como forma de dominar, como forma de ter reconhecimento e usufruir da vida de maneira inadequada, de uma maneira não honesta, como uma ambição secreta que habita o nosso ser. Isso ela chama do mal frio. Então, de uma maneira, a gente vê isso nos casos
de transtorno narcisista, na psicopatia, pessoas que são extremamente inteligentes, mas frias, um eros de muleta, uma incapacidade de sentir, de se colocar no lugar do outro, de poder estar sensível à dor, aquilo que o Décio falou da solidariedade. Então, esse seria o mal frio e é o mais perigoso de todos, né? Então, para a psicologia junguiana, a humanidade não está ameaçada por impulsos assassinos brutais. Apesar de eles irromperem de uma maneira intensa aqui e ali, como sempre vai acontecer quando houver esses conflitos de massa, esses conflitos coletivos. O perigo maior, segundo a psicologia junguiana, é quando, para nós, perigo real para nós, é quando essas forças se alinham à mais alta inteligência científica. Então não adianta nós termos tecnologia, não adianta a gente ter inteligência, se não houver junto com ela uma ética, se não houver junto com a inteligência uma capacidade de desenvolver o lado sensível, o lado amoroso da vida. A inteligência pela inteligência, ela pode ser apenas mais um elemento, mais um fator de destruição e de sofrimento para todos nós. Então, é importante que a gente possa reconhecer que a grande questão não é os conteúdos que a gente traz dentro de nós, mas como a gente funciona, de que maneira a gente lida com eles. Esse é o funcionamento, porque o funcionamento fala da lente, da perspectiva como a gente vê a vida. E essa perspectiva como a gente vê a vida vai dar o tom da nossa postura frente à realidade, de como a gente assimila essa realidade e como a gente reage a ela. E a gente não, e isso muitas vezes ela é muito inconsciente, é muito difícil de perceber, porque a gente percebe muito conteúdo. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou de uma maneira me sentindo assim, a pessoa fez agiu assim comigo, eu me senti assim, um assado. A gente percebe muito mais os nossos conteúdos internos, mas a gente não percebe o nosso funcionamento. De que maneira a gente funciona. E esse funcionamento, ele tem a ver com a forma como a gente compreende a vida. E como a gente lida com a vida. Esse é o nosso funcionamento. Quando o Décio falou que o sofrimento é uma opção existencial, que a dor, o limite, as dificuldades da vida, a gente não pode evitar, mas o sofrimento é uma opção existencial, a gente está falando de um funcionamento de cada um. Conforme eu funciono, conforme eu reajo, conforme eu entendo a vida, eu vou ter uma postura diante dessa vida, né? Ou seja, o funcionamento é que lente eu coloco para ver a realidade. Porque cada um enxerga a realidade com a sua própria lente e acha que está certo. Porque está identificado com esses padrões psicológicos e essa concepção de mundo. Então a gente tem que começar a relativizar um pouquinho isso, né? E se abrir para uma realidade que é uma realidade de poder questionar o nosso funcionamento. E por isso que a questão do ego aqui ela é muito importante. Qual é que reconhecer a nossa postura egóica? Então, mais do que reconhecer só os conteúdos internos, é como a gente lida com a vida. E reconhecer que frente a esse ego existe um self, uma instância superior, um ser imortal, um espírito que rege o processo, que está aqui para aprender e que muitas vezes, por nossos medos, nossa infantilidade, nossos caminhos percorridos, a gente vai criando um falso eu. Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser compreendido.
E a gente vai mimetizando com a vida e perdendo a conexão com a essência do nosso ser, com a essência da nossa realidade espiritual, e vai se perdendo de si mesmo. E aí a gente vai vivendo esse falso eu, vivendo a vida como ela se impõe, criando valores que não são nossos, buscando esses poderes externos, na busca de segurança, na busca de controle, na busca de controlar e cessar o sofrimento. E aí o que vai acontecer na medida do possível, que a gente chega aos 40, 50 anos, num grande vazio existencial. Vazio esse que já acontece muitas vezes lá no Brasil, no resto do mundo, na própria adolescência. Porque a gente vai daí trocando a vida espiritual pelo individualismo e pelo consumismo. E aí a vida vai sendo apenas um movimento de ingerir sensações, ingerir prazer, um culto exagerado ao prazer e ao corpo, mas nossa alma está sedenta, nossa alma está com fome, fome de afeto. A gente não tem sentido nem significado em relação à vida. Daí a gente vê esses adolescentes americanos que, porque a namorada brigou com ele pega uma arma e vai matando todo mundo, que tem dificuldade de lidar com frustrações. As doenças do vazio, que são doenças muito atuais, que doenças onde os adolescentes se cortam, se automutilam para poder sentir um pouquinho, porque estão anestesiadas, porque tem muita coisa material, mas não tem sentido na vida, porque falta, na realidade, na dinâmica das famílias, mais comunhão, mais proximidade, mais diálogo, porque a vida está nos consumindo numa roda viva, e a gente vai cada vez mais perdendo essa noção que envolve o afeto e as relações amorosas. Então, esse falso eu gera desorientação, a gente fica vagando entre dois mundos, um morto, né, que essa vida vazia, e uma realidade que ainda não nasceu dentro de nós, à espera de ser reconhecido. Então, esse é o nosso desafio do mundo moderno. E assim, a grande questão que envolve esse desafio é que a gente pode ficar preso nesse ego mesquinho, que esbraveja sob a integridade da sua posição, como uma compensação para o pântano da dúvida, onde a gente construiu o nosso castelo de ilusão. Mas a grande questão não é a dúvida nós todos temos. A gente tem dúvida, a gente tem conflito, a gente tem questionamento. O grande problema em relação à nossa sombra é o medo da mudança. No fundo, a gente não quer mudar. No fundo, a gente tem medo de mudar, porque a gente não acredita em nós. A gente realmente ainda não acredita no amor de Deus. A gente não acredita na nossa capacidade. E a gente não acredita na nossa maturidade psicológica, ou seja, na capacidade de assumir e ser responsável pelas nossas escolhas, em vez de culpar os outros, ou esperar que as pessoas venham nos salvar, e poder reconhecer a dor da solidão, por mais que ela esteja envolvida nos papéis sociais e relacionamento. Existe um outro psicólogo que disse o seguinte: se tu não quiser ficar sozinho, não case. Porque a gente tem a ilusão que casar vai preencher nossas necessidades. E tem questões que são nossas, gente. Ninguém pode fazer para nós. O encontro conosco mesmo é um encontro fundamental. E só nós podemos fazer isso. Ontem nós estávamos num seminário aqui e nós citávamos uma frase de Nietzsche que dizia assim: procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. E o Jung, pensando nessa frase do Nietzsche, ele diz que ninguém pode fugir de si mesmo.
Aonde a gente foi, onde a gente for, a gente vai ter que nos carregar e suportar aquilo que a gente é. Então, se a gente vai ser o melhor ou pior para nós e para o mundo, depende de cada um de nós. Mas a gente só vai conseguir fazer esse processo se a gente tiver coragem de assumir a nossa responsabilidade. E se culpar, não adianta. A culpa é uma forma infantil de não ser livre. Porque a pessoa que não se culpa, ela tem que assumir a responsabilidade de ser livre para fazer opções na vida. Enquanto ela estiver se culpando, ela fica nessa armadilha, achando que ela não é merecedora, e aí a gente fica prisioneiro, dando desculpa para não seguir em frente. Então, a grande questão nossa, do ego, é que a gente está preso na questão da busca da segurança, do controle. A gente tem medo do que é desconhecido, e no controle também de buscar cessar o conflito. E tudo isso acaba sendo uma armadilha que estreita nossa visão, gerando indivíduos egoístas, individualistas, e perdendo aí a capacidade de riqueza na troca, no relacionamento e na criatividade diante da vida. Então, todos nós, de alguma maneira, vamos ter que saber lidar com a traição, com o medo, com o abandono, com a solidão e com a culpa. E a maturidade implica não tanto evitar sermos abandonados, e sim nos abandonarmos. Há algumas ilusões. Porque em algum momento a gente vai se sentir abandonado. Em algum momento a gente vai ter medo diante da vida. Em algum momento a gente vai se sentir traído. Mas a pior traição e o pior abandono é aquele que a gente faz para nós mesmos. Nos abandonarmos, nos trairmos. Então, se a gente conseguir suportar, de alguma maneira, a ansiedade da solidão, se a gente conseguir suportar e reconhecer que a gente é vulnerável, e na nossa vulnerabilidade a gente possa encontrar força também, e não tem problema nenhum a gente ter medo, não tem problema nenhum a gente saber que a gente não conhece tudo, que não tem problema nenhum que a gente tem limitações, e poder realmente suportar essas condições emocionais que são inerentes à nossa natureza humana, com certeza novos horizontes se abrirão, e aí a gente vai poder aprender a existir independente dos outros. A gente vai começar a ser donos da nossa própria casa. Não quer dizer que as dificuldades vão terminar, mas a gente vai conseguir encontrar dentro de nós, através desse self, dessa conexão com essa força essencial que nos habita, os elementos necessários para fazer essa caminhada. Bem, nosso tempo já está terminando. Só para dizer, então, que a gente tem que aprender a perdoar. E tem o Paul Tillich que diz: aceite o fato de que você é aceito, apesar do fato de você ser inaceitável. Então, vamos nos perdoar para podermos ficar livres e reconhecer esse mundo maravilhoso, esse horizonte de possibilidades que a vida nos coloca como bênção do Pai, em amor a todos nós. Muito obrigado.